Assim, na teoria no nono. Na frente do fatorial, qual o número? 9. 9. Você é de qual Isso. período? Você é de qual semestre? Se fala primeiro o segundo do ano? O pessoal fala aquele 041, 042, aquelas coisas. Ah, tá. Eu sou de C62. Não, tá bom. 17, 18, 19, 20. Tá bom. Está É. completando, está indo na pré-etapa final, né? Pois é. Assim, se não fosse a pandemia, já era para mim ter formado, né? Esse ano. Você já está estagiando? Vou começar semana que vem. Teve um colega de Brasília que ele me pediu recomendação de alunos, né? Que tivessem dispostos a fazer estágio, mesmo que fosse à distância. E aí é para um trabalho que ele pediu o pessoal da computação, mas a automação também se aplica. Uhum. Pode mandar o descritivo, né? Só que ele não me mandou ainda. Mas é Tá. bom, né? Porque mesmo à distância, com a pandemia aí, de repente eles conseguem gerenciar melhor o horário, né? Sim, eu acho que ele te montando, eu acho que talvez você possa divulgar pro nosso curso, porque com certeza alguém vai interessar. É, A é, o, galera tá procurando. o pessoal tem. Eu vou até cobrar isso dele, porque para encaminhar para os alunos, né? Pode ser que tem gente que tenha interesse. Sim. Olha, eu vou começar aqui 7:06, senão a gente vai atrasar bom, é o seguinte, eu vou. Como a gente está com tempo, estou gravando a reunião já. Beleza, Anderson? Tudo bom? Tudo bom, Geraldo? Boa noite. Boa noite, Ana. Então, eu vou começar, né, Anderson, como eu tinha falado com a Ana aqui, eu vou compartilhar a tela da lista para dar um refresh aí com relação ao restante dos conteúdos, tá? Vou começar a resolver a lista, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou recomendar que nessa semana vocês deem uma lida. Quem já leu, ótimo, tá? Quem não leu, lá na seção 3.1 do livro, 3.1 não, 3.3, filtros digitais, tá? E aí eu vou começar a resolver a lista aqui com vocês agora, beleza? Então, eu sei que muitos aí já viram a amostragem, essas coisas, pessoal, mas eu vou começar a lista no. Vai dar tempo de fazer essa lista toda, tá? Mas aí eu quero, né, que vocês peguem. Olha lá, a lista 4, né? Ele pede para vocês darem uma lida, né? E nessas sessões, né, que é o capítulo 4 do livro, tá? A nossa prova não será na semana que vem, na semana seguinte ainda. Então, a gente tem um tempinho aí para trabalhar, tá? Bom, então, eu vou começar a fazer esses exercícios aqui da parte 4, beleza? O que ele está dizendo, pessoal, esse exercício 1, como eles são rápidos de serem feitos também, então eu vou começar a meter bronca neles aqui, tá? Só abrir aqui o. Só abrir aqui o. Então, o que ele está perguntando aqui no exercício 4? Bom, esses exercícios, pessoal, quando você fala de DAC ou ADC, né, eles são muito parecidos à teoria, tá? Então, por isso é que eu vou começar aqui a fazer esse primeiro exercício. Ele está perguntando o seguinte: um DAC, né, de 5 bits tem uma saída em corrente. Aí ele está dizendo que para uma saída digital, onde o valor é 1,0, ele está dizendo que ele mediu lá e viu que o valor foi 100 miliamperes. Tá? Qual será o valor da corrente para uma saída digital, né, de 1101? Tá certo? Bom, eu uso esse exercício aí como exemplo, tá? Quem quiser aprofundar mais na parte de AD e DA, eu sugiro que dê uma lida no capítulo 11, né, do livro do Tosse, tá? Tem ele na biblioteca digital de vocês aí. Então, o exercício 1, opa, fiz besteira aqui. Aí, pessoal, é o seguinte, o DAC, ele está dizendo o seguinte, ó, eu tenho 5 bits, né, que é um parâmetro muito importante nas placas, e ele está dizendo que para essa saída aqui, ó,
ele está dizendo que esse valor aqui é 100 miliamperes. Tá certo? Bom, aí tem uma relação de ADC e DA que é o seguinte: o valor que você tem analógico, o valor analógico, ele é igual a um K, tá? Vezes o valor digital. O V digital aqui, ó. Uma representação digital, tá certo? O que implica, pessoal, que esse K aqui, que a gente chama de fator de proporcionalidade, ele vai ser igual a VA sobre esse VD aqui, ó, que é esse valor numérico. Isso então, vai ser igual. Ele deu, né, 100 miliamperes, ele está dizendo que 10 miliamperes, desculpa, esse 10 miliamperes está associado a um valor digital. Se eu converter esse número aqui no formato digital, esse número está no formato binário, né? Binário. Mas se eu fizer a conversão desse número aqui em formato binário, ele vai dar o valor 20, tá? O valor numérico 20. Como é que a gente faz isso aqui? Aí vocês lá na introdução, né, a programação, aquela coisa toda, é só você pegar esse número aqui, ó, 10100. Binário, né? Isso aqui é equivalente ao 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e 2 elevado a 4, né? Isso aqui a gente aprendeu lá que isso aqui é o 0 vezes 2 elevado a 0 mais 0 vezes 2 elevado a 1, né? Mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais, aqui é o 0, não vou, 0 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 4. Eu estava aprendendo isso aqui, eu adorava mexer com esse negócio. Gosto ainda, né? Mas agora, 1 vezes 2 elevado a 2, 4, né? O restante aqui é 0. Então, isso aqui é 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4 aqui é 16, né? Então, 16 mais 4 aqui, isso aqui equivale ao número 20 na base decimal, tá? Então, esse número aqui é o número 20. Então, ele diz 10 miliamperes dividido por 20 vai dar igual a 0,5 miliampere. A resolução, então, dessa configuração aí, pessoal, ele está dizendo que é 0,5 miliampere, tá? E essa representação do valor analógico, né, ele vai ser esse K, que é o fator de proporcionalidade, que deu 0,5 miliampere, vezes esse valor numérico digital que chega lá dentro do seu programa, tá certo? Então, ele está dizendo, ele perguntou, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, CAT332, eu vou salvar isso aqui, né? PNG, CAT332, nem sei qual que é o nosso encontro mais. Vou colocar encontro X aqui, depois eu olho lá, tá? Então, ilustração 1. Ilustração 1. Bom, aí ele está dizendo, então eu descobri qual que é meu K, tá? Aí ele está dizendo qual que vai ser, né? Olha lá. Qual será o valor da corrente quando a saída digital foi esse valor numérico aqui, ó, 11101, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, descobrir, então, primeiro, qual que é o valor 111, né? 11101. Esse valor aqui em binário, pessoal, se a gente usar aquele mesmo artifício que eu mostrei para vocês, esse aqui vai dar o valor 29 na base decimal. 29. Então, o IOUT vai ser igual ao K vezes o valor 29. Isso vai ser igual, então, a 0,5 miliampere, tá? Que é o valor da resolução da placa, vezes 29. Isso aqui vai ser igual a 14,5 miliampere. Tá certo? Então, só para a gente dar um refresh aí com relação a essa parte AD e DA. Então, essa resolução aqui do exercício 1, então, né? Primeiro, o segredo desse exercício é descobrir qual é o K. O K, na hora se você lembrar daquele desenho da escadinha lá, né? O K, na verdade, é a altura daquele degrau, do degrauzinho ali, tá? Então, lá no capítulo 11, ele está falando sobre isso, beleza? Então, tá aí. Dúvidas aí, pessoal? Posso passar para o próximo? Beleza. Então, tá bom. Então,
Eu gosto de fazer esse exercício com vocês aqui para usar esses nomes, né? Às vezes o aluno fica com dúvida, esse cai é a resolução, tá? Então, ou fator de proporcionalidade, né? Qual o maior valor de tensão de saída que um DAC de 8 bits, né, gera 1 volt para uma entrada digital? Ele foi lá e viu que está chegando lá no DAC, está nos registradores do DAC tem esses valores aqui, ó, tá? E ele está dizendo que quando é esse valor aqui, isso está associado a uma entrada de 1 volt, ou entrada ou saída, né? Ele está querendo saber qual o maior valor de tensão que esse DAC de 8 bits pode gerar, tá certo? Bom, a gente sabe que 8 bits, pessoal, 2 elevado a 8 dá 256. Como ele usa o zero, ele tem que representar o zero, então esse DAC seria um valor numérico de 0 a 255. Mas eu não sei qual é o valor da resolução, tá? Eu não sei qual é o valor da resolução, então eu não posso arbitrar aqui a que tensão está associado a esse DAC, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Encontrar o fator de proporcionalidade. Esse exercício, a maioria deles, eles se resolve se eles se resumem a você descobrir, né? Aqui, ó, então, exercício 2, né? Então, eu vou colocar que o valor analógico é igual ao K vezes o valor digital, tá certo? Isso equivale que o K vai ser igual ao valor analógico dividido pelo valor digital. Isso vai ser igual, o valor analógico foi dado, 1 volt, dividido por aquele valor numérico, ó, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, na base binária, tá? Então, fazendo essa conta aqui, né, tem que converter esse número aqui para decimal, esse número aqui equivale ao número 50. Isso aqui, então, vai ser igual a 1 volt dividido por 50. Isso vai ser igual a 20 milivolts, tá certo? 20 milivolts. Bom, ele está perguntando qual é o maior valor de tensão, né? Qual é o maior valor de tensão? Então, eu vou mudar aqui o valor aqui. Então, eu vou fazer nesse cantinho aqui mesmo, tá? Então, o que vai acontecer? A maior tensão equivale a quando todos os bits estão igual a 1, né? A maior tensão, ó, se você aplicar a maior tensão, a placa D vai ao que eles chamam de fundo de escala, tá? Fundo de escala, pessoal, equivale que todos os bits da placa vão estar igual a 1. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse número em binário equivale a 255 na base decimal. Tá certo? Isso não é elevado a 2 aqui não, tá? Esse 2 aqui é da parte de cima aqui. E agora eu nem sei como é que eu faço isso aqui. O 2 aqui é do de cima. Então, o tensão analógica aí que está associado a isso aqui, ó, o VA, vai ser igual a 20 milivolts vezes 255. Isso aqui vai ser igual a 5,1 volt. Então, vai ser esse valor aqui. Quando essa placa D aí, essa placa aí, tiver com todos os valores numéricos igual a 1, isso aí vai representar, na verdade, 5,1 volts, tá? E tenham bastante atenção nisso aí, pessoal, porque, por exemplo, o kit que eu trabalho aqui, né? Ele tem uma entrada que ele diz que vai ser de 0 a 3,4 volts, tá? 0 a 3,4. Mas, quando eu meço aqui na bancada, na verdade, quando todos os valores, eles são 12 bits, quando todos os valores estão 12 bits, na verdade, eu tenho que aplicar 3,5 volts para dar todos com esse valor numérico 1. Tá certo? Então, é isso aí. Então, essa solução aí do exercício 2. Essa é a solução do exercício 2, tá? Então, olha lá. Qual é o maior valor de tensão que um DAC de 8 bits, né? Que gera 1 volt para uma entrada digital. Então, ele tem que te fornecer algum valor de tensão e algum valor digital que está associado com aquele valor de tensão para você conseguir fazer o cálculo. Senão você não consegue, não tem informação suficiente para concluir o exercício. Beleza? Bom, o exercício 3, ele está dizendo o seguinte, um DA de 5 bits, né, gera um Vout de 0,2
para uma entrada digital, lá, 0001, né? Qual o valor desse K aí, pessoal? Sem precisar fazer muita conta. 0,2? 0,2, excelente. Isso aí, ó, 0,2. Porque quando a placa está toda com 0000, né, equivale ao valor numérico 0. Mas aí ele mudou apenas um bit, o bit menos significativo. Ele deu o pulinho do primeiro degrau. Quando ele deu esse pulinho do primeiro degrau, aí ele deu um Vout de 0,2 volts. Ó. Então, K, que é o fator de proporcionalidade dessa placa, é 0,2. Aí você pode chamar de fator de proporcionalidade, você pode chamar de resolução. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o pessoal acha que a resolução é falar assim, se é 10 bits, se é 12, se é 8. Na verdade, a resolução está associada com esse 0,2 aí, ó, que é o K, que coincidiu com esse Vout aí. Tá? Então, ele está pedindo para você ó, qual é o Vout para uma entrada, né, quando todos os valores numéricos dessa placa for 1. Bom, então vamos lá. Eu tenho que descobrir, então, qual é o valor. Eu preciso descobrir, então, qual é o valor. Então, olha lá, 2, né? Ilustração 2. Então, eu vou pegar esse exercício aqui, é o 3, exercício 3. Então, isso aqui, né? Embora vocês já tenham visto aí nas disciplinas, eu gosto de trabalhar com isso aqui para a gente não, vocês não ficarem com dúvidas, né? Exercício 3. Então, pessoal, batendo o olho lá nos dados, o K é igual a 0,2 volts. Ele está dizendo que se você, nessa placa AD, um valor de tensão, onde a variação for menor que 0,2, não vai sensibilizar, não vai mudar a saída dessa placa. Se você tiver entre 0, 0,05, 0,01, o valor numérico digital lá na saída da placa vai continuar do mesmo jeito, parado. Tá? A resolução, então, é 0,2. Então, o Vout, lembrando daquela fórmula, ó, Vout é igual a 0,2 vezes, aí vai ser o valor numérico, né? Ele falou que quando a placa está com 1, são 5 uns. Isso aqui vai ser igual, né? Isso aqui é 0,2 volts vezes, isso aqui é o K, fator de proporcionalidade. Então, isso vai ser igual a 0,2 volts vezes esse valor numérico aqui. Ó. Esse valor numérico aqui é 2. Lembra que esse primeiro 1 aqui ó, seria 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, até, né? Que seria equivalente a você colocar aqui também, ó, 1, 2, 4, 8, 16. E onde todo mundo aqui está 1, você soma, né? Então, 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7, 8 mais 7, 15, 15 mais 16 é 31, tá? Então, aqui vai ser o valor, então, 31 em binário. Binário não, em decimal. Então, esse valor aqui vai dar igual a 0,2 vezes 31. 0,2 vezes 31, desculpa. 6,2. 6,2 volts. Tá aqui anotado. 6,2 volts, ó. 6,2 volts. Então tá aí, tá? Então, esse exercício... Tem mais exercício lá no livro, mas, como eu falei, assim, eu quis colocar esses aqui só para dirimir aí eventuais dúvidas, né? O que a gente normalmente usa, essa questão da resolução da placa, o povo confunde muito, né? 10 bits, 8 bits, 12 bits, mas na verdade a resolução é esse K, né? O número de bits da placa é uma característica da placa, do conversor. Aí que pode ser de 8, pode ser de 10, pode ser de 12. O mais comum hoje, pessoal, são placas de 12 bits. Mas aí tem que tomar cuidado para ver se você realmente precisa de uma placa de 12 bits. Porque o preço que você paga por isso aí é o próprio valor financeiro, né, de aquisição da placa e os tempos, né? O tempo de conversão está associado com o tempo de conversão no sistema digital. Tá certo? Bom, agora, olha o que ele está dizendo, né? Está controlando aí o motor de passo. Está dizendo o seguinte, ó. A figura abaixo mostra um computador controlando a velocidade do motor. Né? Cada sequência digital que ele joga para esse motor,
o motor de passo, né, pessoal, ele tem, cada valor que você dá, ele vai dando um pequeno, ele dá um trancozinho que ele vai girando devagar, tá? E aí, na medida que você vai jogando esses códigos binários dele, ele vai mudando a posição do eixo, tá? E aí, essa mudança, ela é proporcional à velocidade dessa mudança, tá? Então, ele está dizendo o seguinte, ó, tem um computador, esse camarada aqui, ele está gerando uma corrente, né, que pode variar de 0 a 2 miliamperes. Aí, na medida que ele vai, esse motor aqui, ele tem uma velocidade que vai a 0 a 1000 rotações por minuto, tá? Então, olha lá, a figura abaixo mostra um computador controlando a velocidade do motor. A corrente analógica de 0 a 2 miliamperes é amplificada para produzir a velocidade do motor de 0 a 1000 RPM. Quantos bits devem ser usados se o computador fosse capaz de produzir uma velocidade do motor que tivesse, no máximo, a 2 rotações por minuto da velocidade desejada? Então, ele está dizendo o seguinte, que você manda um controle para ele. Ele está dizendo que o erro da velocidade não pode ser maior que 2 rotações por minuto. Não pode ser um valor maior que isso. Tá certo? Bom, então, o que acontece? Ele está dizendo que a velocidade ela varia no valor de 0, né, até 1000 rotações por minuto. 0 a 1000 rotações por minuto. Então, e que cada degrau não seja menor que 2 rotações por minuto. Então, a velocidade, então, de 0 a... Velocidade. A velocidade, então, vai ser de 0 a 1000 rotações por minuto. RPM. RPM, tá? Então, isso aqui também é chamado, pessoal, fundo de escala. O valor máximo que você vai conseguir jogar na placa, né? Seu fundo de escala aqui é de 1000 rotações por minuto. Se fosse tensão, por exemplo, se você quisesse controlar a tensão elétrica de uma rede, né? Eu quero medir que pode variar de 0 a 200. Então, o maior valor que você vai jogar na placa vai ser esse valor aqui e vai estar associado com todos os bits, né, tiverem com o valor 1. Então, para que cada degrau, né, para que cada degrau não seja maior que 2 RPM, ele está falando que a velocidade, o erro da velocidade, se você jogou lá, por exemplo, 150, ele pode estar com erro, um delta ali, o tamanho do degrau, de 2 RPM no máximo. Não pode passar disso. Então, o que acontece? Se você pegar 1000 rotações por minuto, né, 1000 RPM, e dividir por 2 RPM, isso vai estar associado a 500 degraus. Não é isso, pessoal? Se eu pegar 1000 rotações por minuto e dividir por 500, dá 2. Quer dizer que cada degrauzinho lá da placa, ó, vai estar associado a 2 RPM. Se eu colocar mais de 500 degraus, né, um valor maior que 500, quer dizer que eu tenho um erro de resolução menor que 2. Menor que 2. Tá certo? Então, eu preciso de uma placa, então, que esteja associada a 500. Agora, eu preciso saber quantos bits eu preciso para essa placa, né? Quantos bits para me proporcionar isso aí? Quantos bits? Então, ó, 2 elevado a n menos 1. Esse menos 1 é por causa do zero, tá? Esse 2 elevado a n menos 1 tem que ser maior ou igual a 500. Isso implica, pessoal, isso implica
que 2 elevado a n, né? 2 elevado a n tem que ser maior ou igual a 501. Se eu aplicar um log aqui dos dois lados, pessoal, o que acontece? 2 elevado a 8 é igual a 56, 256. 2 elevado a 8 é 256. Então, com 8 bits não atende. Com 8 bits não vai atender. Tá? Se eu aplicar um log dos dois lados aqui também, eu resolvo esse negócio. E 2 elevado a 9 vai ser igual a 512. Então, essa placa, ela precisa ter entre 8 bits e 9. 8 bits não atende, porque 8 bits vai me proporcionar apenas 256 degraus. E 9 bits vai me proporcionar 512. Então, quer dizer que eu vou precisar usar, na verdade, né, 512, 9 bits. Vou adotar, então, 9 bits. Então, o valor, então, a placa, um DAC de 9 bits. Se ele perguntar assim, e qual vai ser o erro associado a essa placa? Né? É só eu dividir 1000 RPM dividido por 512. Vai dar um erro de velocidade um pouquinho menor que 2 RPM, que vai ser até melhor. Né? Se eu pegar 1000 dividido por 512, ó, 1000 dividido por 512. Então, vai dar 1,95 RPM. O erro, então, associado para uma placa de 9 bits, 2 elevado a 9, né? O erro, na verdade, pessoal, não é que é erro, está associado à resolução, tá? Então, se eu quiser calcular a resolução, então, aqui, ó, para essa placa de 9 bits, né? Então, é só dividir 1000 dividido, então, por esse 512 aí, ó. Isso aí vai dar um valor de 1,95. Como aqui no numerador está RPM, esse 512 aqui é um valor adimensional, 1,95 RPM. Ele está dizendo que se você usar uma placa, então, de 9 bits, tá? Esse erro está associado a isso. Mas aí vem uma questão. Se vocês procurarem uma placa de 9 bits, não vai ter para comprar. Não vai ter a placa com 9 bits. Vocês vão ter que adotar, então, comercialmente, a placa vai ter que ser de 10 bits. 10 bits, tá? Então, para uma placa de 10 bits, aí é só dividir 1000, mas ele falou só do valor, que a velocidade varia de 0 a 1000. Não tem a velocidade negativa para ele controlar aí, tá? Então, na verdade, vai ser 2 elevado a 10 aqui, ó. Esse menos 1 aqui é devido a 2 elevado a 10 menos 1, devido ao valor 0. Então, esse valor aqui vai ser 1000 dividido por 1023. 1000 RPM dividido por 2 elevado a 10 é 1024, menos 1, 1023. Então, vai ser 1000 dividido por 1023. Então, vai dar 0,98 RPM. 98 RPM. Tá certo aí, pessoal? Então, essa parte AD aí, né, eu vou dar isso aí como terminado. Então, eu coloquei alguns exercícios apenas, não coloquei muitos, não, só para dar uma relembrada, né? Relembrar esse conceito aí de resolução, esse conceito de entrada analógica, saída digital. Se for DAC, a entrada é analógica. Aliás, se for DAC, a entrada é digital e a saída é analógica. Se for ADC, é o contrário. Mas esse cálculo do K que nós acabamos que eu acabei de mostrar para vocês, ele não muda, tá? Continua da mesma maneira. Tá certo aí, pessoal? Então, enquanto vocês terminam aí a anotação de vocês aí na lista, organiza aí. Só vou dar uma ida ao banheiro, 7h35. Aguenta só um minutinho aí, 5 minutinhos, eu estou de volta.
Bom, dando continuidade então, pessoal, a questão 5, ele pergunta assim, o que é erro de offset de uma placa D? O que acontece é o seguinte, pessoal, vocês vão ver na bancada, na hora que vocês estiverem trabalhando aí com as placas, né, com os projetos, vamos imaginar que você está trabalhando você quer cravar 0 volts lá na entrada da placa, tá? Você nunca vai conseguir fazer isso assim de modo zero. Você coloca lá no osciloscópio, você vai ver que vai ter um resíduozinho de tensão, tá? Aí você fala assim, mas o meu gerador de sinais eu vou lá e aterro na entrada. Beleza. Aí você aterrou a entrada. Era para aparecer 0. Se for uma placa de 12 bits, era para aparecer 0 nos 12 bits. Só que você vai descobrir que vai aparecer um valor numérico lá, 1. Ele vai ficar oscilando entre 1, 2, 3, 4, depois ele volta para 1 de novo, 3, 4, 1, 2, 3. Você não vai conseguir cravar esse valor em 1, tá certo? Então, se você estiver trabalhando com sinal alternado, ele vai ficar alterando e você não vai conseguir ver qual é esse valor, tá? Então, o que você faz? Você pega aquele fio ali na entrada do AD e põe no valor que seria um valor terra, um valor confiável, tá certo? Na hora, já que você sabe que aquilo ali é um 0 volts confiável, lá na saída da placa deveria estar aparecendo 0 em todos os bits. Só que você vai descobrir que não vai aparecer 0. Vai aparecer o valor numérico, por exemplo, 3 decimal. 3 decimal. Então, esse é o erro de offset seu. Toda leitura que você fizer lá na placa, se você não considerar diminuir esse valor 3, ele vai dar essa diferença. Isso é o erro de offset, tá? Então, no mais, pessoal, tem outros tipos de erros, né? As dicas que a gente dá para valor digital, o Alan também dá, o Eduardo Lúcio também, eu tenho certeza que ele chama a atenção de vocês. No mais, na hora que vocês forem fazer o projeto de vocês, coloque uma alimentação separada, né? Alimentação, imagina, você tem lá uma fonte de 12 volts, aí você puxa para alimentar a sua parte analógica da placa, tá? A parte digital, você vai colocar outra fonte independente, para que você não tenha, né? Para que você tenha uma leitura e o seu sistema digital ele seja o mais, vamos pensar assim, separados, não é possível, tá certo? No mais, eu vou recomendar aí que vocês dêem uma lida no capítulo 11 do TOS, tá? Ele vai falar de percentual, erro de resolução, o K, vai falar de AD, de DA, né? Tem tudo lá, tá certo? Então, o livro do TOS é um livro bem conhecido, né? Chama Sistemas Digitais. Ele fala até de DSP. Fala até tem esse livro aí na biblioteca de vocês, tá? Isso aqui é a capa mais antiga dele. Mas a de vocês aí tem a 11ª edição, que é um livro muito interessante, tá? Ó, já está na 17ª. Está na 17ª, eu achando que eu estava abafando aqui, né? 23 de abril de 2019. A versão que eu tenho, tá, pessoal? A versão de 2000 é a 11ª. Eu tenho a 11ª, eu comprei a 11ª. Então, todo engenheiro de controle e automação, acho que deveria ter esse livro aqui, a sequência do Bola Estado, né, que são livros clássicos aí, tá certo? O bom de vocês, né, que vocês já são a geração Z, geração Z, né, que aí vocês já tem tudo aí na biblioteca digital. Vocês não pegaram a época que tinha que ir lá na biblioteca do ICEB, aí a gente ia procurar um livro, na semana de provas, todo mundo ia correndo, saía da aula mais cedo, na hora antes do professor fazer chamada, já saía aquele povo todo andando rápido, assim, ia na biblioteca e pegava os exemplares que tinham lá, né? Porque senão só teria o exemplar da consulta interna. Consulta interna. Aí você tinha que pegar o da consulta interna, ficar estudando dentro da biblioteca e depois você tinha que devolver, você não podia levar para casa,
tá? Vocês não pegaram essa época, não, né? Vocês são jovens. Estão mais jovens. Então tá aí, tá, pessoal? Então, tem o livro lá na Biblioteca Digital, como eu falei, né? Então, é só pegar ele lá. Bom, dando sequência aqui, pessoal, vou aproveitar aqui que eu pegar uma parte filtros. Na aula passada, eu mostrei para vocês um projeto de filtro, tá? Lá no livro, né? Eu peguei uma prova uma vez que foi aplicada para os alunos lá da minha turma, né? A gente, lá no Pitágoras, a gente dava aula para os alunos, e a última prova deles, eles tinham que fazer no sistema. E tinha umas questões lá que para falar a verdade, a gente passava apertado para conseguir fazer. Eu gosto quando eu elaboro a prova, né? Porque a gente vai colocar uma prova, uma questão que a gente consegue fazer, né? Se depois o aluno vira para a gente, pede para a gente fazer, nem a gente está conseguindo fazer, aí é complicado, tá? Aquelas matemáticas de controle e automação lá, matemática aplicada para controle e automação, você sabe do que eu estou dizendo, né? Às vezes o professor coloca uma questão lá que depois você pede para ele resolver, ele só resolve se tiver com o livro do lado. O gabarito do livro, né? Aí, não, depois eu vou resolver esse processo. Agora não, agora não. Aí fica lá aquela coisa, né? Bom, aqui, pessoal, o que ele está perguntando, esse projeto de filtro, né? Para cada exercício desse aqui, você pode usar o MATLAB, tá certo? Mas ele está dizendo aqui, por exemplo, apresente a função de transferência de um filtro passa baixo do tipo Butterworth, né? E na aula passada eu resolvi um exercício parecido com vocês, tá? Então, eu vou deixar vocês brincarem aí com esse exercício primeiro, né? Essa ordem S aqui, ó, isso aqui é um filtro analógico, por isso que aparece esse S, tá? Depois ele pede para você apresentar a função em Z, né? Então, usando o MATLAB, você tem a função em S, lá tem a função que transforma S para Z. A função já faz isso para você, tá? Então, lá no material que eu apresentei para vocês, no material daquele do MATLAB que eu mostrei, né? Que eu disponibilizei, eu vou abrir ele aqui. Tem um diretório chamado funções úteis, tá? E esse diretório funções úteis, deixa eu abrir aqui que eu vou mostrar de novo. Então, lá no MATLAB com sinais, então, olha só. Deixa eu abrir meu MATLAB aqui. Tem um livro do Dorff, que é um livro muito bacana, tá? De teoria de controle. Então, eu vou compartilhar novamente. Então, esse livro do Dorff, quando eu entrei no curso, eu comprei esse livro do Dorff, está até ali. Teoria de controle, né? Dorff. Ele é cheio de aplicações, pessoal. Vou dar uma dica para vocês. Tem um camarada, o apelido dele é Birruga. Birruga é ex-aluno da Baviera. Trabalha numa empresa chamada... Aí, esse livro aí, ó. Esse livro aí, eu tenho esse, ó. Então, o Birruga formou em automação, né? Ele trabalha numa empresa chamada Andritz, tá? O nome dele é Marcos Vinícius, né? E aí um dia ele chegou, como a Andritz faz projeto para todo lado, ele estava atendendo uma empresa, né, que mexe com celulose. Aí ele explicando lá o que ele precisava modelar, né, precisava fazer uma modelagem lá de um sistema, e aí na modelagem dele, ele me explicando, e eu lá do lado conversando com ele, lá em Belo Horizonte, né, estava batendo um papo lá e tal, aí ele me explicando que tinha que dar uma pesquisada, que estava trabalhando lá com a empresa de celulose, atendendo uma empresa, né,
E aí eu comentei com ele o seguinte, ô Birruga, tem um livro do Dorff, cara, que ele tem vários exemplos de sistemas, né? Com modelagem, com tudo. E aí eu falei isso para ele. Vocês não acreditam que na hora que ele bateu o olho, que ele foi lá num determinado capítulo, tinha uma modelagem do que ele precisava? Bem parecido, muito parecido. E aí eu lembro disso até hoje, né? Fez a automação, estava lá quebrando cabeça com o negócio lá, e aí tinha lá uma modelagem do que ele precisava, tá certo? Se eu não me engano, lá pelos capítulos 30 e tantos lá do sumário do livro dele, né? Do livro, tinha lá o que ele precisava. Eu lembro disso até hoje, nunca vou esquecer isso. Então, ou seja, realmente a gente tem que ficar atento, né, pessoal? Os livros, né, o material. Eu lembro quando eu passei isso para ele, né, que eu dei essa dica, a gente conversando lá do nada, né? E aí ele, no apêndice, deixa eu ver aqui. Então, aquela maldadezinha que às vezes a pessoa falta, né, um pouco, né? Falta. E fica quebrando cabeça com o negócio lá. E esse livro do Dorff, ele é interessante, que ele tem vários exemplos em MATLAB. Ele tem vários exemplos de MATLAB, tá? Então, deixa eu só olhar aqui Então, fica a dica aí, né? Normalmente o Paulo Monteiro, ele usa o Ogata, mas tem o livro do Dorff, que é um livro muito interessante. Depois vocês dão uma olhada no sumário dele, lá num capítulo... Porque esse livro ele é bem extenso, né? Mas apresentação do conteúdo. Eu não acho que eu... eu achei que estava fácil aqui, mas não está fácil, não. Bom, depois vocês dão uma olhada lá, tá? No sumário desse livro aí ele tem vários tipos, né? De aplicações, tá? E uma desses exemplos são... Bom, aí o que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, é um negócio bem bacana que ele tem, que é o seguinte. Ele tem vários exemplos para transformada Z, para um monte de coisa, tá? Então, o que vocês vão precisar aí para esse exemplo é isso aqui, ó. Então, é isso aqui, ó. Olha só. Exemplos, livro do Dorff, tá? Tá lá no Teoria de Controle Dorff. Lá naquele material que eu disponibilizei para vocês, tá? Tem lá alguns exemplos lá de teoria de controle. MATLAB com sinais, né? Funções úteis, se não me engano. Apêndice A. Não, é o MATLAB, MATLAB básico. Eu coloquei MATLAB com aplicações. Aí, nesse MATLAB com aplicações, ele tem lá a teoria de controle Dorff, tá? Exemplos, teoria de controle. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Nessa onde está escrito aqui transformada Z nesse diretório, tem alguns scripts já, ó, conversão contínua para discreto. Tem alguns scripts prontos aqui, ó. Então, o que acontece? Eu fiz aqui, seja essa função de transferência aqui, ó. Numerador é 1. O denominador, né, é 1, 1, 0, tá? Quando eu multiplicar esse S2 mais S, vai dar S2 mais S e vai dar um 0 aqui, porque não tem a constante. Bom, aí tem essa função aqui, ó, TF, de transfer function, né? Numerador, vírgula, denominador. Se eu rodar isso aqui, vocês já sabem fazer isso aí. Aí isso aí vai dar a função de transferência lá, tá? Bom, aí na hora que eu quero passar isso aí para o mundo discreto, pessoal, eu tenho uma função contínua, né, set2. Então, eu passo essa função de transferência, digo que é para usar um período de amostragem igual a 1, e aí eu vou usar um segurador de ordem 0.
esse parâmetro aqui é para dizer para ele que é um segurador de ordem zero, tá? Então, a minha função do domínio do tempo contínuo, ela está armazenada nessa função de transferência aí, ó. Esqueci do T aqui, né? Então, olha lá, a função em Z, então, internamente ele fez uma transformação bilinear. Está aí a função em Z, tá certo? A função em Z está aí. Se eu quiser, aqui ele está dizendo como é que eu aplico o impulso, né? A essa função Z aí, então eu tenho aí o impulso. Então, esse livro do Dorff, ele é um livro muito interessante, porque ele tem vários exemplos, tá? Então, esse exemplo aí, ele ajuda vocês a calcular, né? Então, ele deu aqui em forma numérica a resposta ao impulso. Vai aparecer um gráfico aqui daqui a pouco. Aliás, nem sei se eu omiti a parte do gráfico. Mas a ideia é, na hora que eu aplico o impulso aí nesse sistema, né? Aí ele vai mostrar o gráfico aí. Acho que eu devo ter mexido Mas cada capítulo desse aqui, ó, é uma ilustração no MATLAB, né? Associando aí a todos os conceitos que nós aprendemos lá em teoria de controle 1, teoria de controle 2, teoria de controle 3, e aí ele vai ilustrando isso aí. Tá certo? Tem arquivos do MATLAB, tem os apêndices, tem uma tabela dele aí de teoria de controle, que a gente usa bastante, apêndice, livro do Dorff. Se vocês não usarem enquanto estudantes, pelo menos se algum dia vocês forem dar aula, quando chega aquelas tabelinhas bonitas lá, né? A gente fica doido procurando um apêndice, uma tabela bonita, e aí tem as tabelas, transformada de Laplace, arquivos do MATLAB, então tem tudo aí, tá certo? Então tem várias coisas interessantes aí desse livro. Bom, então, vou fechar aqui, tá, pessoal? 5 para 8, então. Vamos voltar lá na lista de exercício. Bom, para dar a dica, então, de como é que vocês vão concluir, né? Essa parte aqui do... Eu recomendo que vocês não demorem a fazer isso, tá? Para que vocês tenham dúvida, né? Tanto o exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, ó, são exercícios que, na medida que você está dominando o conteúdo e o MATLAB, são exercícios, vamos pensar assim, se você pegar essa lista, essa parte aqui, depois de ter dado uma lida no conteúdo, vocês vão conseguir fazer ela rápido. Mas, sem dar uma lida no conteúdo, ela não sai, tá certo? Esse exercício 6, por exemplo, eu vou fazer com eles, hoje não vai dar tempo não, mas eu vou fazer ele com vocês, e aí vocês vão ver um negócio muito interessante da aplicação da FFT, tá? No MATLAB. Para calcular essa potência ativa, reativa, né? Isso aqui é um negócio bem interessante. Quando eu aprendi a fazer isso aqui, né? Eu fiquei muito satisfeito, porque realmente é uma ferramenta bem interessante, mas tem que saber o que fazer com ela, né? Se não aplicar, não adianta nada, tá? E o triângulo das potências, pessoal, é um negócio que dá muita informação para a gente relacionada a uma instalação elétrica, tá? Se você souber a potência ativa, reativa e a potência aparente, né? Você tem muita informação. Você tem um fator de potência, tem uma série de informações a respeito daquela instalação elétrica, beleza? Bom, então agora, só para a gente finalizar esses 30 minutos finais, pessoal, eu vou dar uma passada aqui no livro para mostrar para vocês, ó, né? Lá no capítulo 3. Capítulo 3. Então, o capítulo 3, ele começou falando sobre filtros digitais, tá? Introdução aos filtros digitais. Aí, nos filtros digitais, ele vai te explicar a característica do filtro ser IIR ou filtro FIR, tá? Basicamente, pessoal, IIR ou FIR é uma maneira diferente de falar que o sistema ele é causal ou não causal, tá certo? Causal ou não causal. Então, olha lá, o filtro FIR, ele é um filtro, né? Ele
vocês vão ver que tem umas características que o filtro FIR, ele é um filtro que a função de transferência dele não tem denominador. O que implica isso, pessoal? O que implica que um filtro FIR, ele é naturalmente estável, tá? É naturalmente estável. E um filtro IIR, a tradução é, olha lá, Infinite Impulse Response. São filtros recursivos. Recursivos, pessoal, quer dizer que ele realimenta a saída do filtro. Ele pega a saída do filtro e realimenta, né? E por ele fazer essa realimentação, é aquela ideia dos filtros, daquele conceito de sistema causal, né? Então, olha lá, ele diz o seguinte, isto é, a saída no instante atual depende dos valores presentes, né, passados e futuros. A ideia de futuro aqui é a ideia do que já está na saída do filtro, e ela vai ser realimentada, tá certo? Então, aí ele vai explicar para você, que nós vimos na aula passada, né, a fórmula do filtro Butterworth, né, ele tem esse formato. Aí um objetivo nosso aqui é que essas regiões do filtro, essas regiões onde eu tenho a banda de passagem, onde eu tenho a banda de atenuação e a banda de transição, essa banda de transição seja o mais estreito possível, tá? E no caso do filtro Butterworth, a gente vai conseguir isso mudando um parâmetro N, que é o N, é a ordem do filtro. Filtro de ordem 2, ordem 4, ordem 8, ordem 16. Quanto maior a ordem do filtro, mais inclinado, menor que vai ser essa banda de transição. O preço que a gente vai pagar isso, pessoal, por isso vai ser a complexidade. Quando a gente estiver falando de filtros analógicos, vai estar associado ao número de operacionais que eu vou utilizar no projeto do filtro, tá? Então, quanto mais maior essa ordem aqui, mais operacionais eu vou utilizar, tá? Do ponto de vista prático, né? Cada ordem que a gente vai aumentando aqui é um filtro, é um operacional a mais que vai surgir no projeto, tá certo? Então, nós vimos na aula passada que a partir do momento que você sabe a ordem do filtro e sabe a frequência de corte, tá? Existe uma fórmula. Esse PK aqui, ele vai me determinar quem são os polos. Eu multiplico pela frequência de corte, que é conhecida, por um E elevado a 2K, onde o K é o índice do polo e o N é a ordem do filtro, tá? E aí eu vou determinar uma quantidade, um conjunto de polos. Bom, aí esse conjunto de polos, eu vou pegar aqueles polos que estão no semiplano esquerdo, para garantir a estabilidade do filtro. Eu vou descartar aqueles polos que estão no semiplano direito, tá? E aí eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula do filtro analógico. Vai ser a frequência de corte elevada à ordem do filtro, e um somatório sobre S menos um determinado polo K. Na hora que eu expandir isso aqui, isso vai me dar uma função em S, tá? Uma função em S. Então, eu mapeei o semiplano esquerdo para dentro do conteúdo dessa circunferência de raio unitário. Muito parecido com aqueles conceitos lá que a gente viu em teoria de controle 2, tá? Aí eu tenho, então, uma função de transferência em S. Mas para mapear essa função de transferência em S, onde o ômega-C aparece no numerador, né, nós precisamos fazer o uso de algum método. E um método que a gente utiliza, bastante utilizado, é a transformação bilinear. A transformação bilinear, uma das maneiras, é substituir o S por 2 sobre o período de amostragem, que multiplica 1 menos Z menos 1 sobre 1 mais Z menos 1. 1Z menos 1. Esse Z aí, tá, pessoal, ele é mapeado como um E elevado, né? Vocês vão ver depois que ele é igual a um E elevado lá na transformada Z, né? O Z é elevado a um menos um alfa, né? Um T, alfa T, tá? Aí depois tem que dar uma olhada lá. Bom, como o mapeamento do plano S para o plano, eu estou mapeando um plano para dentro de uma circunferência. Então, eu preciso fazer um que a gente chama que é um pré-wrapping, né? Esse ômega, ele vai estar associado ao ômega minúsculo, ao ômega maiúsculo, através dessa relação, tá? 2 vezes arco tangente, TS é o período de amostragem, sobre 2, e o ômega maiúsculo é a frequência no plano Z.
Bom, então, tem aqui um exemplo aqui de um projeto, de um filtro Butterworth, tá? E aí eu mostrei isso para vocês na aula passada. Vou deixar, então, a título agora para vocês resolverem a lista, tá? Resolver a lista. Bom, dando sequência aí, pessoal, esse filtro Butterworth aí, ele tem denominador, tá vendo? A função de transferência tem denominador. Então, esse filtro, ele é um filtro do tipo IIR, tá? Então, ele é um filtro que pode ter uma instabilidade. Se você errar lá em cima e colocar um polo que estiver no plano, semiplano direito, na hora que você chegar nessa função de transferência aqui, tem regiões que vai causar a instabilidade desse filtro, tá certo? Então, tem que ficar atento a isso aí. Bom, aí ali, se você quiser aplicar a transformada inversa nesse filtro aqui, é para você encontrar a equação de diferenças. A equação de diferenças, então, ele achou y de n, que é o vetor que deu origem. A partir desse vetor aqui que você chega nessa equação em z. Tá certo? Bom, aí o que vai acontecer? Se você plotar o espectro de amplitude desse filtro, vai aparecer isso aqui, ó. Tá? Esse zero aqui é em dB, quer dizer que a saída está aí. Se você dividir a saída pela entrada, está um valor próximo na magnitude, e essa magnitude, menos 10, menos 20, menos 30, é o quanto a saída está sendo atenuada com relação ao sinal de entrada. Tá? Então, esse projeto aqui, ele fez um projeto de um filtro para 0,4 radiano por segundo. Então, até 0,4, esse camarada aqui tem que atenuar no máximo 3 dB. Na hora que ele começar a atenuar 3 dB, é porque ele passou da frequência de corte. Tá? Ele está mostrando os polos que ele encontrou, que estão associados a esse filtro, né? São esses 3x aqui, e essa bolinha são os zeros. Tá? Então, na hora de fazer aqui ele está mostrando o script do MATLAB, que gerou isso aí, tá? Então, a transformação bilinear, ó, o FEVETool, né, que é uma ferramenta do MATLAB que te mostra graficamente esse gráfico aqui, ó, ele vai mostrar esse gráfico aqui para você, tá? O filtro de Butterworth, pessoal, ele tem uma característica que ele tem uma passagem plana, na banda de transição, essa linha aqui está praticamente horizontal. E na hora que ele vai fazendo essa queda aqui, na medida que você aumenta a ordem do filtro, ele vai atenuar isso aqui 20 dB por década para ordem 1, 40 dB por década para ordem 2, 60 dB por década para ordem 3 e 80 dB por década para a ordem 4. Tá? Por que eu sei disso? Porque quando eu fiz teoria de controle 2, de tanto ouvir aquilo, ouvir, hoje dando aula, eu já sei que tem esse padrão de comportamento aí para esse gráfico, tá? Bom, então, aí depois vocês vão dar uma lida nisso aí com calma, né? Dá uma olhada. Bom, aí, pessoal, ele tem algumas transformações. Se o filtro é passa baixa, aí a transformação que ele faz, né, parece um alfa. Esse alfa, ele associa as frequências de corte com as frequências de transição, tá? Se o filtro é passa alta, ele muda, né, a transformação que ele precisa fazer. Se o filtro é passa faixa, mas aqui está aparecendo um monte de fórmula grande, né? Vamos pensar assim, difícil, mas isso aí é o computador que vai resolver. Não somos nós que vamos ter que fazer isso aí na mão, tá certo? Então, depois vocês vão dar uma lida nisso aí com calma. Bom, na etapa 2 aí, pessoal, ele vai explicar para vocês um projeto de filtro FIR. FIR, tá? Então, ele está dizendo, ó, vamos mudar nossa atenção agora para os filtros FIR. O filtro FIR, a equação do filtro FIR, ele é um polinômio. Ele é um polinômio que tem esse formato aqui, ó. Y de n igual a um somatório dos bks vezes x de n menos k. Não tem denominador nessa fórmula, tá, pessoal? Não tem denominador. Então, por não ter denominador, esse filtro ele é naturalmente estável. Então, olha lá. E o método que você usa aqui é um negócio que a gente chama de método de janelamento. Você vai pegar uma sequência de entrada, e essa sequência de entrada você vai multiplicar por uma janela. O método de janelamento é usado para projetar filtros FIR a partir do truncamento da resposta ao impulso de um filtro ideal
com aquela janela. Essa janela a gente chama de ômega. O ômega vem de window. O N é da quantidade de amostras dessa janela. Algumas das funções de janelas mais utilizadas estão apresentadas na figura 3.20 e 3.4. Tá? Então, a resposta ao impulso de um filtro FIR é dada. Um HN é dado por um HDN, esse HDN aqui é a resposta ao impulso do filtro, vezes a sequência que forma aquela janela, em que a HD é a resposta ao impulso para filtros ideais. Então, essas figuras aqui, pessoal, cada janela dessa aqui é o que a gente chama, né? Essa parecendo um triângulo, você não vai conseguir um triângulo perfeito. A gente chama que é uma janela de Hamming. A janela de Run, essa segunda, Black e Bartlett. Para falar a verdade, assim, tem a janela de Kaiser, né? Tem a janela, o que define o tipo da janela, é essa dinâmica dessa figura que forma essa janela, tá certo? Aí o que vai acontecer? Você tem a sequência, porque ela é conhecida, que forma aquela janela. Você vai, então, multiplicar, tá vendo que tem uma somatória? As amostras daquela janela pela resposta ao impulso daquela sequência. Então, isso vai informar para você a saída, né, de forma que vai aparecer na saída do seu sistema só aquelas amostras de interesse para uma determinada, são as amostras de interesse, tá? Então, ele vai te mostrar aqui janela retangular, né? A janela retangular, como é que ela funciona. Eu vou só dar uma dica aqui para vocês darem uma lida nisso primeiro, antes da gente trabalhar, né? Porque senão eu vou ficar falando e vocês vão ficar dando uma boiada, vamos pensar assim. Essa janela triangular ou de Bartlett, né? Aqui ele define o que seria o momento da transição, as frequências de corte, quais são as atenuações características, janela de Running, tá? Hamming, Blackman, janela de Kaiser, a gente vai ver mais para frente, tá? E tem os tipos de filtro. Quando o filtro é passa baixa, passa alta, passa faixas, rejeita faixa, nós temos as funções associadas aí que nós vamos utilizar, tá certo? Nem preparei muito aqui hoje para esse conteúdo final no MATLAB, não. Então, eu queria que vocês dessem uma lida primeiro, para depois a gente atacar isso aí no MATLAB. Então, aqui ele deu um exemplo, faça o projeto de um filtro FIR, passa baixa, com as seguintes características. Aí ele deu aqui as características que ele quer para a janela, tá? Com relação às frequências de corte, banda de transição, e aí ele tem a solução, tá? Depois eu queria que vocês dessem uma lida. Ele usou aqui, na verdade, se eu não me engano, uma janela de... Ele olhou as características, né, do projeto, usou uma janela de Hamming, tá? Esse N é um parâmetro, para dependendo do tipo de janela, né? Ele usou um N igual a 26, que é a ordem, tá? E aí ele chegou na sequência final, né, desse projeto. Bom, ele não aprofunda muito nessa parte de filtros digitais, tá, pessoal? Porque esse livro ele é um livro mais introdutório, um livro mais basicão, tá? Aí, se vocês precisarem aprofundar mais em filtros digitais, aí vocês vão pegar aí um livro, né, específico de filtros digitais, tá? Eu tenho um material que depois eu vou disponibilizar para vocês. A própria documentação do MATLAB, ela é tem bastante coisa, tá? Mas, por enquanto, por hora, a gente precisa saber, né, lembrar um pouco essa questão de filtro FIR e R, né? Saber o padrão da formação da função de transferência desses filtros, tá? E o MATLAB, ele tem muita coisa interna que vai ajudar a gente nisso aí. Então, eu vou compartilhar novamente a tela aqui, pessoal. Vou voltar. O interessante dessa disciplina é que, como eu falei, ela usa muita coisa que a gente viu em teoria de controle, né? 1, 2 e 3. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu partir para essa etapa aqui de filtros digitais da lista, ele está dizendo assim, seja um sinal cujo espectro de frequência pode variar até a 0 a 100 kHz. Usando o MATLAB, simula um filtro passa baixo que recebe o sinal e tem a frequência de corte igual a 1000.
Hz. 1000 Hz. Então, o que ele está dizendo? Você usando o MATLAB aí, você faz um for, né? Um for ou alguma função do MATLAB que faça um seno, por exemplo, cujo f desse seno vai variar com um valor bem alto, né? Você poderia colocar um for aqui variando, por exemplo, de 0 a 1 milhão, e aí você multiplica o f de 10 em 10, só para você ver, montar esse sinal com esse espectro aí bem alto, tá? O que ele quer é que você aplique, faça um filtro e que só deixe passar as frequências abaixo de 1000 Hz. Tá certo? De 1000 Hz. Bom, nesse material do MATLAB, pessoal, filtro digital, eu já deixei alguns exemplos. Né? Tem aí alguns exemplos. Ó. Filtro de média móvel, um filtro aqui de filtro passa baixa de 100 Hz, filtro passa baixa de 100 Hz, outras janelas, com janelas de ponderamento, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, tem um filtro de Butterworth, que eu mostrei na aula passada, tá certo? Conceito de filtro causal e filtro não causal, com outros exemplos, tá? Então, eu vou mostrar aqui primeiro, essa etapa 1, né? Um filtro de média móvel. Bom, o filtro de média móvel, pessoal, ele trabalha só com amostras passadas. Então, eu vou pegar aqui a etapa 1. O que acontece? Deixa eu explicar aqui primeiro no meu quadro digital. O filtro de média móvel, do ponto de vista conceitual, ele é bem fácil da gente entender. Ele é bem fácil, tá? O que acontece é o seguinte, eu tenho um conjunto de pontos. Vou fazer tem um conjunto de pontos, ó. No sinal... Professor, Opa, sim. esse material do MATLAB, você vai passar pra gente? Ele está lá no Moodle. Ah, tá. Tá aqui. É o Anderson que está perguntando? Douglas. Ô, Douglas, lá no Moodle tem 2 zip. E o zip tem um zip do MATLAB mais básico e tem um zip do MATLAB com sinais. Tá? Aí lá você tem esse material lá, tem acesso a ele. Beleza. Obrigado. Beleza? Bom, então, pessoal, tem aqui os pontinhos aqui, beleza? Só que na prática, né, esses pontos não vêm bonito assim. Tá? Na hora que a placa fez lá uma conversão, apareceu um ponto aqui, apareceu um ponto a colar, que trem todo, e vai aparecer um negócio meio, vamos pensar assim, igual aquele filtro, aquele média móvel lá que aparece na Globo, né? Aquele conjunto de mortes lá que aparece lá. Vem um negócio meio maluco assim, né? Um trem de alta frequência, né? Um negócio meio doido. Então tem hora que dá uma... Então, o filtro de média móvel, pessoal, o que a gente faz, né? Um parâmetro importante é você definir o número de amostras que você vai considerar na sua média móvel. Então, quando você fala que o N lá da média móvel é igual a 3, por exemplo, o que ele está dizendo? Ele vai pegar, a cada 3 pontos, ele vai calcular uma média. Ele vai substituir esses 3 pontos por um único ponto, que é a média deles. Então, ele vai fazendo isso aqui, ó. Nesse meio aqui, por exemplo, ele pega esse ponto aqui, esse calcula a média. Aí vai substituir por esse outro. Então, vai ficar uma curva mais suave. Ele vai introduzir aqui, ó. Só que aqui eu coloquei um sinal analógico. Tá? Um sinal analógico. Então, o filtro de média móvel... E detalhe, como ele precisa pegar um conjunto de pontos, calcular a média e depois substituir, né? O filtro de média móvel, na verdade, ele é um filtro que ele vai produzir um certo atraso no sinal. Então, tem que ver se o seu sistema ele permite que você tenha esse atraso. Tá? Então, eu produzi aqui um sinal ruidoso, e coloquei aqui ó, esse Windows size igual a 5. Eu vou fazer uma média móvel nesse sinal aqui de tamanho 5. Tá? Então, esse parâmetro B1 aqui são os parâmetros, um sobre esse Windows size, esse WONS aqui ele vai produzir é o artifício que eu uso, né, para produzir o número de amostras que eu vou que eu vou aplicar nessa média móvel, e quando ele faz esse filter B1,
que são esses coeficientes, os pontos que ele vai pegar do sinal, tá? Vou aplicar um sinal aqui, o sinal ruidoso, e aí o final eu mandei plotar o sinal com ruído e o sinal sem ruído, tá certo? Então, eu vou mandar ele rodar ele aqui, ó. Então, ele está gerando lá o sinal ruidoso. Então, se eu der um zoom aqui nesse camarada, então, olha lá. E ele ligeiramente, pessoal, tá vendo? Ele já vai pegar esse sinal azul, que é o sinal ruidoso, e está aplicando aquela média móvel, onde o n igual a 5 é o número de amostras que ele tem dentro daquela janela, dentro do... Então, ele vai pegando todas as amostras, de 5 em 5, ele vai aplicando lá uma média móvel dele. Está vendo que o sinal em vermelho está ligeiramente atrasado? Então, esse filtro, pessoal, ele usa apenas amostras passado. Tá? Ele é um filtro, então, causal. Agora, fiquei até na dúvida, hein? Causal ou não causal? Tem que lembrar o filtro lá que usa apenas amostras passado. Tá certo? Então, está associado àquele conceito de causal, não causal. Tá? Bom, então, o filtro, se eu pegar o próximo exemplo, que é 1, ele vai mudar o tamanho da janela. Tem vários tipos de parâmetros que você pode passar para esse filtro aí, tá? Vou deixar para vocês darem uma olhada depois, dar uma lida na documentação do MATLAB, porque toda vez que que eu vou dar isso, eu tenho que dar uma lida completa, tá? E aí, hoje eu não tenho que dar uma relembrada nisso aí, de saber como é que são os parâmetros que você aplica para ele, tá? Então, eu vou me ater, ficar na versão mais simples do filtro, vamos pensar assim, tá? Aqui eu aumentei o número de amostras, né? Se eu colocar uma amostra, uma janela muito grande, aí eu posso perder muita informação, tá? Se eu colocar uma amostra de tamanho 1, não estou filtrando nada, tá certo? Então, é isso que ele está mostrando aí. Cada parâmetro desse aí, ó, eu estou simplesmente alterando isso aí, tá? Ele tem uns parâmetros que ele usa de pesos, né, dentro do filtro, se são pesos lineares, se é exponencial, tá? Então, depois Então, esse parâmetro aqui, por exemplo, ó, se eu rodar ele aqui, aqui eu acho que eu fui plotando ele quebrado, coloquei o ruído e depois fui mudando. De modo resumido, o filtro de média móvel, o parâmetro que é o número de elementos ali, né? E um detalhe também, tá, pessoal? Na aplicação, são valores empíricos, né? De acordo com, por exemplo, o Anderson trabalha com áudio. O tipo de filtro, os parâmetros que ele vai colocar para dar um resultado bom para ele, de repente não vai ser a mesma de um filtro que a Gabriela, por exemplo, está utilizando para um controle de motor, por exemplo, tirar ruído de motor. Então, é a prática, né? Na medida que você vai utilizando e que você vai trabalhando, e que ele vai te dar uma qualidade boa, tá certo? Bom, pessoal, então acho que por hoje, 8h20 agora, aí eu queria separar um tempinho aqui para quem tiver... Eu mandei a nota, né, das avaliações lá para vocês, e aí o que estava lá no Moodle, o que o pessoal me sinalizou, eu fiz o fechamento das notas, tá? Amanhã eu dou aula cedo, dou 5 aulas de eletrotécnica cedo, então eu não gostaria de fazer essa revisão agora não, porque vai gastar tempo, tá? Então eu gostaria de fazer isso na quinta. Mas se alguém tiver alguma dúvida mais rápido de tirar, né? Aí eu estou à disposição aqui, tá? E no mais, boa noite para vocês aí, quem não tiver mais nada aí para ver hoje, aí eu vou encerrar por hoje aqui o compartilhamento, tá? E aí estou aqui à disposição para tirar dúvida, ou para a gente... Então tranquilo. Então, boa noite. Boa noite. Eu estou fazendo a lista aqui, mas por enquanto ainda não teve dúvidas, não. Então, beleza. Beleza, Anderson. Um abraço aí. Boa noite, professor. Até mais. Beleza. Obrigada, Geraldo. Tchau, Nada. boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Nada. Boa noite. Beleza, João? Professor, tem um negócio que eu tinha te falado lá. Aí eu olhei no meu Moodle aqui, parece que eu realmente não enviei, não sei, eu devo ter comido mosca nisso aí. Aham. Aí eu queria te perguntar, professor, o que você me sugere fazer? Entregar as listas antigas ou... Se for, você quer com elas aí, João? Professor, tô...
Tá, não, tranquilo. Manda para o meu e-mail, ô, João, porque aqui, olha o que. Bom, não precisa. Na verdade, quando eu vou. Não, eu olhei no meu, eu não mandei. Então vai estar no seu, né? Então, beleza. Então, manda no meu e-mail lá e aí amanhã eu dou uma olhada, até quinta-feira, beleza? Pronto, até quinta pode deixar que vai estar lá. Tranquilo, então. Aí você manda para mim amanhã, porque aí eu tenho que fechar essas notas. Amanhã eu dou aula de eletrotécnica, aí à tarde eu já confiro isso e já lanço para você, tá bom? Tá bom, beleza. Obrigado, professor. Um abraço, por nada. Tchau, tchau.